queridos amigos telespectadores. É com alegria que estamos no ar com mais um programa, O Lenho Verde. O programa O Lenho Verde é um espaço para o espiritismo na televisão. Um espaço para que todos conheçam a linda doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Na semana passada, a nossa irmã Amanda estava aqui falando sobre a importância da caridade. E hoje está aqui a nossa irmã Sandra. Olá! Que voltou, né, Sandra? Que bom! Gente, pela oportunidade. Aceitou o nosso convite de novo, né? A Sandra é uma estudiosa da doutrina, que nem todos nós, né? A gente costuma dizer que somos aprendizes do espiritismo, mas sempre que a gente estuda para apresentar algo, a gente aprende sempre mais um pouquinho. E a Sandra é uma dessas que vem aqui, que estuda e que sempre traz uma coisinha a mais para que todos nós possamos compreender a doutrina de uma maneira mais simples. Esse é o objetivo do programa, que cada um de nós que vem, às vezes vai até falar um capítulo que já foi falado, mas fale de uma maneira diferente, né, Sandra? Certamente. E sempre que a gente lê, a gente aprende algo novo. É muito importante a leitura e a aplicação constante do Evangelho. E a gente sempre brinca que o mais importante seria estudarmos, né? Não só ler, seria estudarmos. O capítulo que a Sandra trouxe hoje para nós já foi falado aqui no programa, mas de uma maneira, né, falada pela Amanda. E agora nós vamos falar de outra maneira, né? É o capítulo 26, de graça recebeste, de graças dai. Sandra, o que esse capítulo tem de tão importante? Por que ele está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo? Então, esse capítulo, ele nos traz algo muito importante que Jesus falou para os seus apóstolos num momento crucial do seu Evangelho, da sua mensagem, que é o fato de nós darmos gratuitamente aquilo que gratuitamente recebemos. Então ele fala para os seus apóstolos no momento que ele concede o dom ou vários dons a esses apóstolos, inclusive o de curar, para que eles não cedam à tentação de querer materialmente se beneficiar por conta desse dom. E isso nós até hoje tomamos como verdade. As palavras tão sábias desse nosso Mestre Jesus. Interessante que ele coloca, né, o dom da cura, veja que é para curar de graça, não é para cobrar, é para abençoar de graça, é para você levar o conforto de graça, é para você expulsar um demônio de graça, ou seja, tudo que é para o benefício do próximo é para ser de graça, se for em nome de Deus, né? E claro, e atualmente nós não podemos confundir a questão da cura com os profissionais da saúde. Ah, sim. Porque o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro, eles investiram seu tempo e seu dinheiro para ajudar as pessoas a se curarem, o que é diferente. Então, para isso, eles devem sim, é claro, cobrar para o seu sustento. Agora, aquele que recebeu esse dom gratuitamente, esse sim não deve, de forma alguma, tomar como fonte de renda material, de subsistência. Sim, os profissionais de saúde, eles estudam para isso, para trabalharem nessa área. Mas Jesus, até eu me permito que eu vou ler um pedacinho, ele diz: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graças dai. Então Jesus está dizendo assim, ó, eu estou imbuindo vocês de poder, e todo aquele praticamente que estiver no meu nome, falando em meu nome, vai estar doando algo que recebeu de graça. Então não é para comercializar a fé. O que é de Deus é bênção, e bênção é de graça. Misericórdia. E nós vemos no Livro dos Espíritos, a questão 918,
que fala que o homem, possuído pelo sentimento de caridade, faz o bem apenas pelo bem, sem a esperança de recompensa alguma. Faz o bem, pelo fato de ter a caridade como objetivo de vida, por querer o bem do seu próximo, sem interesse algum. Quando nós vemos, né, que é o bem do próximo, né, e nós já falamos aqui no programa que o próximo é aquele que se aproxima para auxiliar, né, quem está necessitando, e esse pode ser qualquer um, né? Certamente. Pode ser um animal, pode ser um ser humano, idoso, criança, negro, branco, mulher, né? Pode ser qualquer um. Às vezes a gente fica questionando, né? Quem é que eu devo ajudar de graça? Na verdade, nós temos aquele grande mandamento do nosso Mestre Jesus que diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, na verdade, o nosso próximo mais próximo, para começar, seríamos nós mesmos. A gente deve muito nos amar, nos cuidar da nossa saúde, cuidar para que sejamos felizes. E o nosso próximo é aquele que está ao nosso redor, o nosso familiar de início, o nosso colega de trabalho, a pessoa que está no carro da frente, atrás, no trânsito, todos são nossos próximos, nosso chefe. E aí dá o grande desafio da nossa vida. As pessoas às vezes elas perdem a oportunidade de ser útil e perdem a oportunidade de ajudar, de levar a boa palavra, de dar um conforto. Se chegar alguém desesperado, tem gente que olha pro relógio e diz, não, mas eu tô com pressa, desculpa, mas eu não posso te atender. Poxa, alguém desesperado precisando de um abraço, de um consolo, e daí tu simplesmente não faz. Então o que Jesus está dizendo para nós? Ele está dizendo para a gente ir fazer e fazer bem feito. E às vezes nós não fazemos. Simplesmente nós deixamos de fazer. E sem interesse, né? Quantas vezes nós temos oportunidades de fazer o bem? Mas aí vem aquela vozinha e diz, mas o que eu vou ganhar com isso? E a gente não faz. Então esse bem desinteressado, que é a caridade verdadeira, que é o que Jesus fala, né? Que nós devemos fazer sem interesse material algum. E nesse caso ele está falando aqui do dom de curar. Veja só, né? Sandra, nesse mesmo capítulo nós encontramos a questão dos vendilhões do templo. Você podia narrar isso pra gente, para que as pessoas entendam, né, que fé realmente não se negocia? Então, Jesus, quando chegou em determinada época, entrou num templo e viu que lá tinha se estabelecido um comércio de vários animais, de várias coisas, e ele ficou muito insatisfeito com aquela situação e narra a Bíblia que ele até expulsou de forma bem severa essas pessoas que ali faziam comércio. E deixou muito claro que aquele era um lugar para oração, mostrando que as coisas do Espírito são diferentes das coisas materiais e que não se pode trocar uma pela outra, né? Que não se deve pensar no material quando estamos almejando o bem espiritual. Então, quando ele expulsa os vendilhões do templo, ele está reforçando que não se negocia em locais sagrados, é isso? Exatamente. É a mesma questão da prece que é paga. Então, naquela época também tem uma passagem que ele fala do fariseu. Diz, olha, aquele fariseu lá que troca os seus favores, e até ele fala um termo, né? E ele explora e seca as fortunas das viúvas, né? Por quê? Porque na época esses fariseus, eles faziam orações, muitas viúvas iam pedir as suas preces e eles cobravam muito caro por isso. E Jesus mostra aos seus apóstolos dizendo, esses aí que vão pagar um grande fardo, estão acumulando um grande fardo a ser pago, porque eles estão cometendo um grave erro. Porque prece é algo espiritual e não tem nada a ver, não pode ser trocado por nada que seja material. Você veja que de um lado nós temos uma pessoa que valoriza a oração ao ponto de querer pagar por ela, e de outro lado nós vemos uma pessoa que deveria conhecer as coisas espirituais e, no entanto, cobra
Desculpem, não são os fariseus, me enganei, são os escribas. Correção bem feita. Mas eles devoram as casas das viúvas, né? Então eles comiam o dinheiro do povo mesmo por conta dessas orações. Esses equívocos, né, Sandra, ainda acontecem nos dias de hoje, quando ainda se negocia muito e se fala muito em dinheiro nas casas, né, ou nas igrejas. Então, talvez esses equívocos estejam levando as pessoas a distorcer a questão da fé, né? Porque você auxiliar a casa que você frequenta é uma situação, você enriquecer a casa é outra situação, né? Nós vemos aí que existem pessoas que elas querem tanto uma bênção que elas ficam cegas, né, e pagam o que tem e o que não tem para receber um benefício, tentando barganhar com Deus de uma maneira material. A prece o resultado dessa prece, o sucesso, vamos dizer, dessa prece, ela depende muito também do merecimento dessa pessoa que é beneficiada pela prece. Então nós temos que acreditar muito nessa justiça desse nosso Pai, de Deus, que é o Pai amoroso, justo e bom. Então nada que nós temos é algo que seja injusto para nós. É claro que nós temos sim que fazer a prece, mas lembrando que a justiça de Deus é sábia. Às vezes uma situação ruim que nós temos agora serve para o nosso aprimoramento futuro, serve para o nosso crescimento espiritual. Às vezes um problema de saúde que nós temos serve para que nós possamos domar algumas más tendências. Então, a prece tem muito a ver com esse merecimento. E não adianta nada a gente querer barganhar com Deus e trocar por algo que seja material. Ora, porque a misericórdia de Deus ela é igualmente cedida para os ricos e para os pobres. Se fosse assim, o rico ganharia mais misericórdia. Sim. Porque tem condição de pagar mais, e o pobre? Eu tenho aqui um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 26, que fala o seguinte, que a justiça de Deus é como o sol, que se distribui para todos, para o pobre e para o rico. Mostrando então que Deus nos vê como filhos, independente das nossas posses materiais. E não tem sentido que a sua misericórdia seja proporcional a essas posses. Perfeita colocação. Porque até quando nós vemos no Evangelho a desigualdade das riquezas, nós começamos a compreender que as riquezas são desiguais para que a gente, o forte ajude o fraco, né, na questão financeira também. E nós vemos o quê? Que Deus é tão justo que Ele nos cede as oportunidades de ajudarmos o tempo inteiro. Se a questão material fosse importante no Evangelho, né, Jesus já a teria condenado. Antes, Ele já teria condenado. E veja uma coisa que Ele não condena, é o gasofilácio. Ele não condena a caixinha de doação na frente do templo. Por quê? No óbolo da viúva, Ele diz que ela deu mais do que todos, ela deu tudo que porque ela deu o que Ele fazia falta. Mas a questão ali, a gente pensa assim, viu? É importante dar para a igreja. Não. O que Jesus leu ali foi o desprendimento dela ao entender que é importante ter o local para que a fé seja propagada. Então, é diferente de enriquecer o templo, não é diferente? É claro que todas as instituições, elas têm um custo de manutenção. Sim. E que claro que deve ser auxiliada para que coexista, para que cresça, mas apenas isso. E isso não tem nada a ver com bênçãos nem com preces. Isso é uma questão participativa e espontânea desse fiel que usufrui dessa estrutura. Isso nós vemos hoje, né? Por exemplo, quem que não gosta de ir numa igreja limpinha, né? Você tem climatizada. Né, climatizada no verão, porque, né, é muito quente. Quem é que não gosta de ir num lugar
que está cuidado, mato, né, que está pintado. A gente não gosta de ir em lugar desagradável. E essas coisas têm um custo de manutenção. Mas isso não quer dizer que você tenha que enriquecer aquele lugar e tornar aquele lugar suntuoso. Ele pode ser simples, como a casa de Chico Xavier, né? Chico Xavier é um exemplo de desprendimento material. Então nós temos que observar muito claramente que as coisas materiais, elas têm o seu lugar e as coisas espirituais também têm o seu lugar. E aquele que paga pela sua prece, ele fica com aquele sentimento de estar isento do seu esforço, né? Está isento também de orar, né? E isso não é verdadeiro, porque a prece é uma forma de nos conectarmos com Deus. E quando a gente faz a prece, a gente eleva o nosso padrão vibratório e aí sim nós somos inspirados e auxiliados pelos nossos benfeitores espirituais. Então não tem sentido eu delegar essa tarefa a um terceiro, porque eu preciso muito dessa elevação vibracional. Eu preciso muito de evolução espiritual. Todos nós precisamos. E a prece nos proporciona essa elevação e essa evolução. Por isso que ela não pode ser delegada a terceiros. Claro que às vezes, né, Sandra, a gente está meio desesperado, você não consegue se concentrar para fazer uma oração, e aí você pede para alguém querido seu, por favor, reza por mim, eu estou precisando. Ou, né, ou você vai fazer um teste importante para um emprego, ou você vai, sei lá, fazer uma prova de vestibular, fazer um concurso. Então é natural que nós peçamos aos nossos amigos, né, para que orem por nós. Que mãe não ora por um filho quando ele vai passar por algum teste, alguma coisa assim? Não tem mãe que não faça oração por um filho. Mas isso não é pago. Não é terceirizado, é diferente. Né? É diferente você pedir, Jesus, ora por mim. Você pedir, Maria, nossa mãe, ora por mim, né? Você está pedindo o quê? Um pouco dessa energia boa que vem da oração. Agora, você imagina se você terceiriza isso. Você chega lá e diz assim, pois eu preciso de uma oração disso, tá aqui. Quanto é que você cobra? Eu cobro tanto. Acha mesmo que vai ter a mesma eficácia? É uma questão bem clara, né? O que é espiritual é espiritual. Exato. E o que é material é material. É claro que o amor de mãe, o amor de amigo, certamente reforçam aquela necessidade que aquele ser tem momentaneamente de um auxílio. Sim. Que é muito diferente de uma paga material. Isso, a gente está só tentando estabelecer, por quê? Porque no Evangelho tem, né, uma lição sobre as preces pagas. Então o que eles estão querendo nos dizer é que uma bênção não se cobra, ela não tem valor monetário, né? Ela tem um valor espiritual aonde você pode pedir para alguém, por favor, reza por mim, eu vou fazer uma cirurgia. Quem não foi fazer uma cirurgia e pediu, reza por mim para dar tudo certo? Então, terceirizar a oração, né, no aspecto monetário não vai funcionar. Não tem como funcionar. Só que o que acontece? Quando as pessoas são fragilizadas, elas creem em muitos enganadores. E é aí que nós temos que tomar cuidado. Né, Sandra? E essa paga, Josi, se refere também a qualquer tipo de retribuição. Né? Então, às vezes, você vai num lugar e a pessoa diz, eu não cobro nada. Mas, se você quiser ajudar em alguma coisa tal, nós temos que tomar um certo cuidado com isso. Porque essa retribuição, ela pode ser também desaconselhável. Às vezes, a gente mesmo espera algo em troca da pessoa. Por exemplo, eu penso assim, eu orei tanto por aquela pessoa e ela ainda me trata mal, ou ela ainda... Então eu estava orando, mas esperando o quê? Uma retribuição dela. Uhum. E a gente não deve esperar nenhuma retribuição. A nossa prece a gente deve entregar a Deus. Apenas isso. Sem nenhuma contrapartida. No Evangelho, né, pessoal, teve muitas distorções. Essa contrapartida que a Sandra está falando, há alguns anos atrás, era comum cobrar por uma indulgência. Era como um batizado, cobra o batizado, né?
como é que é? Extrema-unção, cobra extrema-unção. Um tijolinho no céu, um terreno no céu. Porque pegaram um pedacinho daquelas obras, né? Cada um será dado conforme suas obras, e achavam que eram as obras de determinada instituição. E aí começou Martinho Lutero, né, a combater isso, que não estava certo cobrar para ir fazer uma oração por alguém que está na beira, no leito de morte, né? E Lutero começou a combater a venda das indulgências. E olha quanto tempo faz isso, né? Quantos anos fazem isso, e até hoje a gente está falando desse mesmo assunto, tentando esclarecer para que as pessoas abram seus olhos, né? E tentando também colocar essa visão espírita do Evangelho. Gente, sem críticas, tá? Nós não estamos aqui criticando, nós estamos levantando um assunto do Evangelho para que a gente pare de falsear o Evangelho. E não são todos que cobram, que exploram a fé daquela pessoa humilde, daquela pessoa carente, daquela pessoa que deposita, né, no outro a sua esperança de renovação, de cura. Veja, Jesus diz: limpai os leprosos. As pessoas não chegavam nem perto dos leprosos, né? Então uma grande caridade. Veja que ele está dizendo: chega perto e não cobra nada. Se nós queremos entrar no reino dos céus, porque tudo isso é uma proposta, tá? Jesus nos faz uma proposta do caminho para chegar à perfeição. Se nós queremos chegar, nós temos que fazer o que está no seu Evangelho. E não o que a gente acha que é, né? É verdade. E nesse capítulo 26, nós também vemos a questão da mediunidade gratuita. Fala a respeito dos médiuns que trabalham de forma paga, que é algo muito sério e merece ser comentado. Nós vemos no livro dos médiuns, na questão 304, que fala dos médiuns interesseiros que usam sua faculdade para obter privilégios e podem ser confundidos com charlatões. Então a mediunidade, ela jamais deve ser usada para benefícios materiais. E a mediunidade é um dom da misericórdia divina que deve estar diante dos ricos e dos pobres, de todas as classes sociais. E tem o grande objetivo de levar o consolo, de levar o alento e de auxiliar em forma de caridade a todos. E jamais em troca do material. Sandra, que bom que você veio. Nosso tempo voou como sempre. É verdade. Pessoal, vamos refletir sobre isso, né? Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.